ele tem todos os nutrientes na quantidade necessária para o desenvolvimento do bebê, não só somático, né? Crescimento, engordar, ganhar peso, tal. Não, mas também para o crescimento, a maturidade da mucosa intestinal, do sistema imunológico dessa criança, proteção. É a primeira vacina, quando o bebê já nasce e mama na sala de parto, ele já está recebendo a primeira vacina, e quanto mais ele mama, mais imunizado ele vai estar em relação de toda a carga imunológica que a mãe tem ao longo da sua vida até o momento. Então, ele é o padrão ouro de alimentação. Acontece em SP, edição especial Coronavírus. A quarentena traz uma sensação de que tudo parou. Em meio a números avassaladores de mortes por conta do coronavírus, diariamente novos bebês chegam ao mundo, nos trazendo esperança de um mundo melhor. O aleitamento materno permanece sendo um dos maiores trunfos para a saúde de um bebê e ainda é possível doar para os bancos de leite humano. O Acontece em SP de hoje, mais um dessa série sobre o coronavírus, convida a pediatra e especialista em neonatologia Maria José Guardia Matar, da área técnica da saúde da criança da Secretaria Municipal da Saúde. Eu sou a Juliane Freitas. E eu sou o Anderson Faria. Obrigado, doutora, pela presença aqui nessa videochamada para bater esse papo com a gente sobre esse tema tão relevante, né? Eu queria começar perguntando para a senhora, começar da base mesmo, né? Que é essa amamentação em si. Por que o aleitamento materno ele é tão importante? Bom, o aleitamento materno é um padrão ouro de alimentação infantil. Ele não só dá alimento para o bebê, né? Dá carinho, proteção, e esse alimento, além de ter todos os nutrientes para o desenvolvimento do bebê, também tem células do sangue, anticorpos, e que vão ajudar o bebê nas suas defesas. A mãe passa para o seu filho toda a parte imunológica que ela tem da sua vida até esse momento, e isso vai ajudá-lo a proteger de uma série de doenças, enquanto o seu próprio organismo não tem condição de produzir os próprios anticorpos. Uma pergunta que eu acho que muitas pessoas fazem, muitas mães, né? Durante a pandemia, é mantida a segurança da amamentação? Continua sendo recomendado que a mãe amamente o seu bebê? Olha, com certeza, como eu já comentei, né? Ele vai produzir anticorpos, passar várias imunoglobulinas que vão dar proteção para o bebê, e assim como todos os cuidados que a população geral está sendo orientada para higiene das mãos, usar máscara, ela também deve fazê-lo no momento que ela for cuidar do seu bebê e amamentar. E doutora, queria saber agora sobre a questão de doações, né? Os bancos de leite humano. Queria saber como que estão os índices nesse momento de pandemia, que as pessoas estão em quarentena. Eles se mantiveram estáveis ou caíram de alguma forma? Olha, a doação, de uma forma geral, ela é muito flutuante. Depende de uma série de fatores, né? Desde a sensibilização dessas puérperas e nutrizes que estão amamentando os seus bebês, né? Que elas podem doar o que estiver sobrando da sua produção que nutre o seu filho, mas também em épocas de mudança de estação, férias, festas, isso também costuma cair. E neste momento que nós estamos vivenciando, onde as pessoas assim estão temerosas, né, de estar saindo de casa, que não necessariamente ela precisa ter um banco de leite para doar, mas também se ela preencher os pré-requisitos da doação, ela vai receber um profissional do banco de leite na sua residência para a coleta do leite que ela armazenou. Mas nós temos uma rede
brasileira, estabelecida desde 1988, que tem protocolos de higienização que já desde essa época a gente usa máscara, luva e tal. E agora, nesse momento da pandemia, esses cuidados têm se intensificados e na visita no domicílio, então a funcionária que vai recolher o leite para essa mulher também usa essa paramentação, né? E todos os cuidados de higiene, de frasco, tudo que já era feito anteriormente, independente da pandemia. Agora, a gente sentiu bastante. Primeiro, porque se ela tiver com algum sintoma gripal ou na sua residência tiver alguém já em isolamento, né, ela não vai poder doar, porque a doadora é uma nutriz, né, que é a mãe que está amamentando o seu filho, saudável. Isso já é uma determinação da rede. Então, se ela tiver qualquer coisa, a gente não aceita naquele período, e após esse período de 14 dias, se tudo estiver resolvido, ela pode se tornar doadora. Uhum. Esse procedimento da coleta, a senhora poderia explicar um pouco como funciona? É a própria mãe que faz a coleta em casa e depois ela doa, ou isso pode ser feito em algum outro local? Bom, é o seguinte, então vamos supor que eu seja uma mãe que esteja amamentando meu bebê, fui orientada ou vi através da mídia, e eu então vou entrar em contato com o banco de leite. Então, nesse momento, a equipe do banco de leite vai passar certas orientações e vai fazer essas perguntas, se não está doente, se ela não toma nenhuma medicação que é contraindicada. Então, nós temos um formulário de orientação e vamos passar essas informações gerais. Depois nós passamos as informações de paramentação, que ela tem que estar com o cabelo preso, com uma touca, com máscara, fazer a higiene das mãos, retirar os primeiros jatos do leite, e ela vai colocar num frasco de vidro esterilizado. Quando ela já está cadastrada no banco, o banco já vai na sua residência e entrega frascos de vidro já e todo esse kit para que ela faça a extração do leite em casa. Nós ensinamos como vai ser feito. Pode ser feito de forma manual ou com uso de bombas, caso ela não consiga. E se ela utilizar bombas, tanto mecânica manual ou bomba elétrica, que hoje tem até para locação no comércio, ela deve esterilizar essa bomba a cada uso. Por quê? A gente tem que ter todo o cuidado higiênico sanitário para que aquele leite, ele vai passar por uma série de testes e análises, mas para que ele seja aproveitado. Porque senão esse leite, na hora dos testes, ele vai estar impróprio para consumo e a gente vai desprezá-lo. E todo aquele investimento que a mãe fez vai ser jogado fora. Uhum. E só para reforçar, eu fiquei um pouco curioso com essa questão da forma como a mãe faz a retirada, né? A senhora pontuou que os equipamentos, né, são fornecidos pelo banco de leite. Ela não pode fazer essa coleta, de repente, com alguma coisa que ela tem em casa e armazenar. É preciso que seja os utensílios ou a paramentação fornecida pelo banco, certo? É o seguinte, talvez não ficou claro. A primeiro contato, às vezes ela já está com bastante volume, então nós passamos assim, que ela use uma touca de banho, que ela use uma máscara. Hoje, falar em máscara está bem fácil, né, porque já está fazendo parte da nossa vestimenta. Mas se não, a gente pedir para ela usar uma fralda, um lenço para não respirar em cima do frasco onde ia ser colocado o leite.
Quando o banco vai até a residência, ele já entrega o kit. Mas se eu ainda não fui, porque é o primeiro contato que você está fazendo, então eu passo essas informações. Que ela deve desprezar os primeiros jatos, que ela deve tirar, pôr no frasco. Em seguida, ela deve congelar imediatamente e deve identificar esse frasco com a data, vamos por hoje, 15 de maio de 2020, às 15 horas. Aí eu vou tirar depois às 19, eu posso tirar em outro frasco ou num copo esterilizado, copo de vidro esterilizado, e aí eu jogo em cima daquele leite que está congelado e congelo imediatamente, tomando cuidado de deixar um dedo abaixo da tampa. Por quê? Porque o leite, quando congelado, ele aumenta de volume e isso faz com que possa até estourar a tampa e aí há um desperdício. E como que eu vou, por que tem que colocar a data? Mesmo que eu coloque de mais de um dia no mesmo frasco, eu levo em conta a data da primeira coleta. Então, esse leite tem que estar no banco de leite até em 10 dias para ele entrar no processo de pasteurização e controle de qualidade, para depois de tudo pronto é que ele vai ser liberado para os bebês doentes. Então, como esse leite ele tem uma validade, né, comprovada cientificamente, até 15 dias cru para entrar no processo, por isso que o banco faz visita no domicílio dessas doadoras semanalmente, para que em 7 a 10 dias, porque se tiver algum feriado, alguma coisa, ele esteja dentro do banco e entre na rotina operacional até 15 dias para eles passar pelo processo e se aproveitar. Eu queria aproveitar também uma pergunta baseada nisso que a senhora falou, né, que tem mantido um contato com essas doadoras por causa desse prazo. Como que funciona mais ou menos aí esses procedimentos de quando se percebe que está baixo o estoque, que tipo de medidas que são tomadas para garantir que esse banco supra a necessidade, né, dos bebês atendidos? Então, na verdade, a mídia nos ajuda muito, né? Faz parte do profissional de saúde, já desde o pré-natal, orientar essas gestantes que serão futuras mamães da possibilidade dessa doação, porque muitas nem foram orientadas, acabam jogando fora. Aí a mídia e as redes sociais hoje, né, nós temos toda essa facilidade e atualmente, nesse momento que estamos vivenciando mais ainda, elas nos ajudam muito, porque ela, ouvindo uma campanha, ela acaba se motivando para entrar nessa corrente de solidariedade, de beneficiar o próximo, e esse próximo, no nosso caso, é o recém-nascido doente, prematuro, bebês que estão internados em UTI neonatais, pediátricas, que necessitam desse leite, às vezes nem como alimento, como início de tratamento de uma situação de gravidade. Então, muitas vezes, vamos supor, é um banco de leite, que eu vou falar um exemplo do centro de referência, que fica no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. Ele está com estoque baixo. Ele, fazendo a campanha, vai sensibilizar as mulheres, não só do município de São Paulo, da Grande São Paulo, ou às vezes até do interior, dependendo de qual foi o veículo de comunicação. E ela vai entrar em contato com os bancos de leite. Então, se ele é de Campinas, lá tem 2 bancos que vão também coletar na cidade dela, se Jundiaí, aí do ABC. Então, assim, no município de São Paulo, nós temos vários bancos municipais, de caráter estadual, até em hospitais privados. E aí, o mais próximo da residência dessa mulher é que vai atendê-la, porque nós fazemos, até pelo
pela situação de transporte no município, nós fazemos a coleta em domicílio regionalizada. Então, se você mora na região leste, o banco da região leste que funciona, por exemplo, do Hospital Hermelino Matarazzo, ele que vai coletar na casa dessa doadora. Tá? Se é na região sudeste, que é o local que tem vários bancos de leite, se é mais próximo da Sul, então o Hospital Interlagos, o Hospital de Campo Limpo, se é na região central, a Santa Casa de São Paulo. Então, assim, cada região tem um banco referência para ajudar aquela mulher. Na região norte, do Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Então, cada região vai atendida. A senhora comentou que existem existem diversos, né, bancos de leite em regiões diferentes. Eu queria saber se existe uma espécie de troca, ou talvez não troca, mas reposição de, em algum ponto que o estoque está mais baixo, se ele recebe de outro onde o estoque está maior, para existir um equilíbrio entre os locais. Existe essa reposição ou não? Olha, vou te dizer que todos nós trabalhamos no limite do limite, né? No Brasil, a gente só tem apenas um local, que é o Distrito Federal, que eles têm uma autossustentabilidade. Eles conseguem dar para todos os bebês internados em todos os hospitais, quer seja da unidade neonatal de risco ou em alojamento conjunto, leite humano para essas crianças. Os outros estados, aí vai depender do estoque, como você mencionou, eles vão dar de acordo com o volume de leite no estoque. Então eu não posso, às vezes eu tenho um estoque que eu poderia dar para todos os bebês hoje, mas quando for semana que vem eles vão deixar de receber. Então a gente, de acordo com o volume estocado, eu vou priorizar, e aí os que têm privilégio número 1 são os da UTI neonatal, os bebês prematuros, que às vezes já saíram da UTI, estão nos cuidados convencionais, e aí assim, a gente tem uns critérios de eleição e para dar. Eu posso até pedir socorro para um outro banco que tem um estoque maior, mas às vezes ele tem um estoque para um mês, né? O leite pasteurizado, ele tem validade por 6 meses. E eu sempre digo que pena que essa não é uma nossa preocupação, né? Por quê? Porque às vezes a gente trabalha com estoque para ser usado em 48 horas, 96 horas, porque libera a análise microbiológica e eu tenho que já liberar o volume para os bebês, né? Então, assim, ele é muito flutuante e é muito relativo, mas excepcionalmente, se eu preciso e eu sei que tem um local que possa me ajudar naquele momento crítico, a gente consegue fazer. Mas isso não faz parte de uma rotina habitual. Uhum. Dentro da realidade de hoje, assim, que a senhora consideraria necessário, teria uma estimativa aí de quanto que precisaria a mais dessas doações para ter essa maior tranquilidade, poder prolongar o tempo de garantia para esses bebês internados, a garantia desse leite? Em média, os bancos de leite, estou falando uma média porque varia muito de local para local e depende muito do número de bebês internados, prematuros e doentes, né? Tem locais que tem 30 vagas de UTI neonatal, outros tem menos, tal. Mas precisaria no mínimo o dobro do que o banco coleta. Eu vou falar o exemplo que eu tenho mais em mente, que foi o banco que eu trabalhei há muito tempo no Leonomídio de Barros.
e o que eu ainda tenho bastante ligação, que eles colhem em torno de 120 a 150 litros mês, e eles precisariam no mínimo o dobro para conseguir suprir a demanda para um mês e meio, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito essa divulgação, independente da pandemia, né? É uma divulgação que tem que ser 365 dias no ano, e porque cada vez mais a gente, todo dia tem mulheres dando à luz, né? Tem aquelas que vão voltar ao trabalho, aí a doação exclusiva só para o filho dela, então ela deixa de doar para o banco, para armazenar para o filho, e aí a gente, mas tem outra que está dando à luz, pode doar, né? Então, por isso que é uma campanha que deve ser contínua o ano todo. Eu fiquei com uma dúvida que me surgiu agora. A gente está comentando sobre a necessidade das doações e o quanto você trabalha no limite, né? Eu queria saber sobre a periodicidade. Por exemplo, a mesma mulher, ela fez a doação, como que funciona, se ela pode manter uma rotina de doação, se existe algum tempo onde é necessário esperar, como que funciona esse aspecto da doação, doutora? Olha, às vezes ela ela dá luz numa maternidade onde tem banco de leite, então ela já sai motivada, ela já foi orientada que tem essa possibilidade. Geralmente entre o terceiro e o quinto dia, quando há a descida do leite propriamente dito, né, que a gente chama pojadura, aumenta bem a quantidade e o bebê mama pouca quantidade, porque o estômago dele ainda é pequeno. Então sobra muito. Então ela, a partir desse momento, ela já pode se candidatar para doador. E se ela preencher os requisitos pré-estabelecidos, ela já faz o cadastro e o banco de leite começa a passar na casa dela a partir da próxima semana. Ela já vai estocando, como eu já mencionei, e ela vai ser retirado o leite dela a partir da próxima semana. Só que um dos critérios a gente pesquisa se ela trabalha fora e quando ela vai retornar ao trabalho, em termos de benefício de licença, se ela vai tirar férias, tudo isso. E aí, 15 dias antes do retorno ao trabalho, nós sugerimos que a partir de então, esse leite vai ser estocado para o filho dela, para ser utilizado no momento que ela retorna. Ela vai continuar retirando no seu trabalho também, porque o bebê vai tendo necessidade de volumes maiores, né? Mas esse leite não vai ser mais doado para o banco para ser pasteurizado e distribuído de acordo com a necessidade do receptor. Aí ela voltou ao trabalho, mas ela tem um volume grande, então ela pode entrar em contato conosco, que iremos até a residência buscar o que tiver sobrando. Agora, tem mães que doam por mais de um ano, tem mulheres que têm outra gestação e doam mais uma vez, né? E tem mulheres que doam um volume muito grande, tá? Que é variável de mulher para mulher. Então, cada situação é analisada individualmente. A senhora comentou aqui dos benefícios, né, do leite materno, do leite humano para os bebês. Agora, falando um pouco desse contexto que a gente está vivendo de pandemia, já ouvimos algumas histórias aí de mães que continuam trabalhando, indo para a rua, e aí elas estão com um bebê ainda nessa fase de amamentação. Elas, imagino que muitas devam ter essa dúvida, né? Se elas podem continuar amamentando, se elas devem parar. Existe alguma pesquisa de contágio de alguma doença, ou mesmo do coronavírus, com transmissão via amamentação? Em relação ao coronavírus, as evidências que nós temos até o momento, vamos dizer assim, né? Porque como é uma doença nova,
ainda não temos essa evidência, mas até então não tem evidência que ela é transmitida por transmissão vertical, que seria da mãe para filho no intraútero, no parto e também pela amamentação. Outras doenças, a gente tem isso bem documentado, tá? Então, tem algumas precauções em vias de parto, tá? Em relação a essa questão da pandemia, é recomendado que ela continue a amamentar, com todos aqueles cuidados que nós já falamos no início, para os benefícios desse bebê, né? Porque ela também vai passar as imunoglobulinas que vão dar proteção a esse bebê. Lógico, se ela sai para o trabalho, as recomendações são da população geral, né? A questão do distanciamento das pessoas, a paramentação da máscara, a higienização das mãos com frequência, quando impossível fazer com água e sabão, fazer com o álcool. Então, esses cuidados devem ter não só para as mães, como a população geral. E quando ela voltar para casa, ela deve o quê? Tirar a roupa, tomar banho, fazer toda essa higienização e também ter todos esses cuidados na hora de amamentar o seu bebê. No caso aí de uma mãe que começa a apresentar algum sintoma de resfriado, alguma coisa assim, e aí ela deve se afastar um pouco? Ela pode, o que a gente tem ainda pelas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da área técnica da saúde do estado, do município, é que ela fique em observação, né, dos cuidados, fazendo com máscara e a higienização das mãos, e se ela começar a ter febre, alguma outra coisa que possa sugerir, ela deve procurar um médico, e aí, de acordo com a situação, a gente vai decidir se ela precisa de um isolamento, se vai ser suspenso a amamentação, se ela realmente estiver doente, precisa de tratamento. Se é uma mãe que deu à luz a um bebê e ela tiver com sintomas, e o bebê, porque por conta da sintomatologia, foi um parto prematuro, esse bebê foi para UTI, o leite dela vai ser retirado para ela não ter problemas mamários, mas esse leite não vai ser aproveitado para o seu filho. Aí, melhorando os sintomas, quando passar dessa fase, aí vai ser feito todo o processo de retirada, pasteurização, tá? Perfeito. Mais uma dúvida com relação a essas mães com sintomas, alguma doença. Existe alguma possibilidade ou algum projeto, algum estudo para incluir os bebês dessas mães que estão com suspeita ou que estão diagnosticados com coronavírus, para eles receberem doações do aleitamento? Se esse bebê for um prematuro, como a gente já teve na mídia, vários bebês que precisaram nascer antecipado, né, pelas condições clínicas da mãe, ele entra naquele critério de elegibilidade que ele, por ser prematuro, ele recebe. Só que o leite humano, como nós já comentamos, o estoque é esgotável, né? Então, se é um bebezinho que já estava em casa e a mamãe ficou doente e agora ela precisou ser internada, nem sempre o banco tem um estoque, um volume excedente que pode suprir a necessidade daquele bebê, tá? Aí esse caso, cada caso a gente avalia individualmente. Então, a gente às vezes até faz uma troca de informações dentro do nosso grupo, né, da Rede Paulista, né, já que estamos aqui em São Paulo, e às vezes um outro banco pode ajudar aquela criança, tá? Então, assim, mas não é que assim, um bebê está em casa, vamos supor, com 2, 3 meses, e aconteceu com a mãe, ficou doente agora, precisou ser internada.
e com Covid positivo. Então, agora, esse bebê, lógico, até agora ele mamou no peito, seria melhor tomar o leite materno. Mas eu não vou ter um estoque com esse bebê, chamamos um volume grande, né? E para prematura é diferente, que às vezes com 100 ml a gente alimenta numa fase inicial 10 bebês prematuros, né? E um bebê de 3, 4 meses, ele toma 180, em média 180 ml por vez, né? Então, veja que volume. Mas, assim, não é descartado e cada caso a gente vai tentar ajudar individualmente. E, doutora, a senhora acabou de comentar sobre o leite descartado, né? Queria detalhar um pouquinho mais sobre isso, até para entender quando que o leite é descartado, né? Um leite ele não vai ser aproveitado, e se o fato de ter sido descartado, ele não impossibilita daquela mesma mãe doar novamente, né? Não existe essa relação entre um leite descartado numa situação não poder ser doado de novo. Como que funciona essa parte, por favor? Bom, então eu comentei que a gente faz testes, né? Um dos primeiros controles é a saúde da doadora. E nesse da saúde da doadora, entra tanto das questões clínicas, se ela é saudável, se ela tem uma doença crônica, a gente vai avaliar se aquele tipo de doença é possível a doação, ou se ela tem uma doença que ela faz uso contínuo de um medicamento. Então, nós vamos avaliar se aquele medicamento é contraindicado à amamentação. Então, depois de ter sido excluído esses fatores, ela é cadastrada como doadora, a gente passa todos esses pré-requisitos de orientação de paramentação, dos cuidados de higiene, ela estoca. Quando esse leite chega no banco de leite, ele vai entrar no processo de pasteurização, ele é submetido a vários controles. O primeiro controle, antes de ele entrar no processo, chama o controle físico-químico. É um controle sanitário desse leite. A gente faz a inspeção, vê se tem alguma sujidade, a gente faz a avaliação da cor do leite, que ela vai ter uma gama de variação de cores, mas se ele tiver um vermelho tijolo, ele já não vai ser utilizado. Aí, depois disso, eu faço o teste de acidez. Quando a gente abre o frasco, eu já sinto o odor, se tiver um odor de ranço, de odor pútrido, odor ácido, ele já é descartado. E eu faço o teste de acidez. A acidez do leite varia de 2 a 8 graus Dornês. E esse que é um teste que até a indústria de alimentos faz isso também. E aí, se ele estiver dentro desse limite, ele vai ser feito, ele passa nesse teste, nessa primeira etapa, aí ele vai ser porcionado em frascos iguais, com volumes equivalentes, para ser pasteurizado. Após a pasteurização, que é um tratamento térmico do leite, por 62 graus e meio, por 30 minutos, aí depois tem um resfriamento rápido para minimizar as perdas dos fatores de proteção pelo calor, e em seguida nós colhemos uma amostra para análise microbiológica. Aí essa amostra é levada para o laboratório, fica numa estufa, tal, é feita a leitura em 48 horas, e se ele tiver ok, ele é liberado para consumo. Aí, se teve alguma presença de gás, ele é repicado, feita uma outra análise depois de 48 horas, e só aí que ele vai ser liberado se tiver tudo ok. Senão, ele será desprezado. E aí a gente faz o nosso controle dinâmico. O que é isso? Eu sou Maria José, doadora. Então, a semana que vem eu vou na casa da Maria José, antes de eu colocar, que já foi colocado na ficha de doação esses dados, né?
eu vou perguntar como ela está fazendo a coleta, porque às vezes ela faz com a bomba e não higieniza toda vez que ela utiliza. Então a gente vai ver se ela põe direto no congelador, se ela deixa na bancada ou se ela põe na prateleira. Então isso pode interferir nesses valores, tá? E aí, depois que ela me deu explicação, eu pergunto como ela está fazendo, e aí às vezes nessa segunda vez ela conta alguma coisa que ela fez errado, não conforme, né? E aí, aí que eu entro falando, então entendi por que seu leite deu alterado, então a gente teve que jogar todo o leite muito triste, você tirou com tanto carinho, mas a gente faz o teste e não pode ser dado, se tiver o teste alterado, não pode ser dado para o bebê. Então, é muito bom que a população saiba que esse leite ele tem um controle rigorosíssimo. E se uma vez essa mãe deu alterado, eu vou fazer esse controle dinâmico para que outras vezes ela possa retirar com todos aqueles critérios e cuidados que a gente estabeleceu, né, com ela, para que eu possa aproveitar todas as gotinhas do leite dela, né? Então, é bem seguro. Eu não posso alimentar o filho da minha irmã, o filho da vizinha, mas se eu quiser beneficiar outros bebês, eu posso doar para o banco de leite, que tem todo esse controle e cuidado, e aí o bebê que vai receber, ele recebe com segurança. Acho que eu tenho uma pergunta, acho que é a minha última pergunta, Randy, depois se você quiser pensar aí como a continuidade, se a gente você poderia enumerar um pouquinho, doutora, as principais vantagens do leite humano com relação ao leite que a mãe vai comprar no supermercado, né? Para a gente reforçar essa importância do aleitamento. E até que fase, acho que muitas mães já sabem, mas até que fase que é realmente importante tentar manter esse hábito da amamentação. Bom, então vou começar essa resposta de trás para frente. As recomendações pelas evidências científicas, pela Organização Mundial de Saúde, pela Academia Americana de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Ministério da Saúde e por todas as áreas técnicas do Estado e município, é que o aleitamento seja exclusivo por 6 meses e seja dado continuidade até o 2º ano de vida ou mais, se assim a mãe desejar, né? Junto com os alimentos, a partir de 6 meses, com os alimentos complementares, que aí seriam a comidinha, né? Mudando a consistência, a quantidade ao longo dos meses. Mas por que tudo isso? Porque, como eu disse, ele tem todos os nutrientes na quantidade necessária para o desenvolvimento do bebê, não só somático, né? Crescimento, engordar, ganhar peso, tal. Não, mas também para o crescimento, a maturidade da mucosa intestinal, do sistema imunológico dessa criança, proteção. É a primeira vacina, quando o bebê já nasce e mama na sala de parto, ele já está recebendo a primeira vacina, e quanto mais ele mama, mais imunizado ele vai estar em relação de toda a carga imunológica que a mãe tem ao longo da sua vida até o momento. Então, ele é o padrão ouro de alimentação. Então, quando eu comparo com outro leite do comércio, ele não tem nada a ver, porque ele é espécie específica. O que significa? Ele é do ser humano para o outro ser humano, né? A quantidade de nutrientes estão na quantidade necessária para o desenvolvimento. Enquanto esse leite industrializado, ele é de vaca modificado, né? Que a gente encontra nas caixinhas, latinhas, no supermercado, em farmácias. Então, ele é modificado baseado no padrão ouro, no quantitativo do leite. Só que a proteína é de vaca, né? E
por isso que muitas crianças têm alergias alimentares, porque quanto mais cedo eu introduzo essa proteína heteróloga, mais fácil o bebê pode ser sensibilizado e ter problemas alérgicos, não só do sistema gastrointestinal, mas como também respiratório, de pele e tudo mais, tá? Então, essa vantagem, ela é insuperável. Mas ele também tem um benefício para a mãe, né? Porque a mãe que amamenta, ela também tem uma proteção de inúmeras doenças a curto, médio e longo prazo. Ela recupera mais o peso em volta da gestação. A amamentação contribui também para diminuir o risco de tumores de mama, ovário, endométrio na pós-menopausa, até de infarto, artrite, uma série de doenças que ela também está protegida. Tem um benefício para a família, essa criança fica menos doente, né? Além de que é uma criança saudável, com desenvolvimento adequado. Tem um benefício para a comunidade, né? Porque essa criança tem menor chance de mortalidade, porque ele previne inúmeras doenças infecciosas, bacterianas ou virais, e imunolérgicas, então tem tudo isso. E ele também tem benefício para o meio ambiente, porque ele é o alimento mais sustentável, né? Então, assim, mais que completo, né? Agora, quando se tem que usar um outro leite, a família tem que ser alertada dos riscos que essa criança pode estar exposta pelo uso do outro leite também. Ficou bem claro, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aqui, né? Dúvidas que eu particularmente tinha também, consegui tirar agora aqui com a senhora. Eu acho que o importante é reforçar essa mensagem, né, doutora, de que o momento que a gente está vivendo, ele não impede de forma alguma de que essas doações sejam feitas, até pela situação dos índices, né, que a senhora comentou que tem esse problema de trabalharem sempre ali no limite. Então, reforçar mesmo isso de que é importante quem puder fazer essas doações, né, nesse momento, né? Se a senhora quiser deixar algum recado para finalizar também, fique à vontade. Eu acho que a gente podia falar também, doutora, se a senhora puder, como que faz, né, a mulher que ouviu o programa, que assistiu, algum familiar que conhece alguma mulher que está amamentando, como faz para fazer essa doação, né, caso ela tenha se interessado também. Eu acho que assim, é um recado que eu sempre dou para todas as mamães que têm bebês, que estão amamentando e que quiserem participar dessa corrente de solidariedade, que é a doação de leite humano para salvar vidas, né? E não importa o volume que ela tem para doar. Primeiro que não vai faltar para o seu bebê, porque ela amamentando o bebê e o que sobra ela tirando vai manter a produção do leite dela. E ela amamenta o seu filho e beneficia outro, né? E que isso, ela pode fazer um contato com o banco de leite, que a gente vai deixar no link onde ela encontrar o banco de leite mais próximo da sua residência. E aí ela vai ser devidamente cadastrada, orientada sobre todos os cuidados, e aquele banco mais próximo é que vai ser o que vai fazer a coleta no seu domicílio. E pensando no momento atual que nós estamos vivenciando, com todos os cuidados rigorosos e exigidos, tá? E estamos dispostos sempre para orientá-la das dúvidas que ela tiver. O próprio banco de leite acaba assistindo as mulheres que estão com dificuldades também. Ele não é só para estocar leite, né? Mas ele também é um centro de apoio à lactação, onde se ela tiver qualquer dúvida e dificuldade, ela pode tirar por telefone, e se houver necessidade de algum exame, aí que a gente pede para ela se dirigir ao banco. Caso contrário,
a gente pode também fazer tudo por telefone, né? Numa situação como agora, que a gente evita, né, sair o máximo de casa, então a gente consegue fazer, e hoje com a comunicação facilitada, né, pelo celular, por FaceTime, podemos mandar uma foto e tal, a gente consegue ajudá-la bastante. Perfeito, doutora, muito obrigada por participar aqui do programa, por todos esses esclarecimentos. Como a senhora falou, a gente deixa aqui na descrição desse episódio como você pode consultar, então, os lugares, né, mais próximos de você e também esse telefone de apoio, né? Muito obrigada, doutora, por participar com a gente dessa gravação, que, como vocês podem ver, é uma gravação por videochamada, né? A gente aproveita e reforça aí que, na medida do possível, você fique em casa sempre. Eu que queria também agradecer a oportunidade e, em nome dos bebês prematuros e doentes, eu agradeço a sua solidariedade. Perfeito. Bom, é isso. E a você que está ouvindo ou assistindo esse episódio, a gente pede para que você fique atento aos programas. A gente vem trabalhando ao longo das semanas, né, com esses temas tão relevantes sobre esse momento de pandemia. A gente já comentou sobre saúde mental, atividade física, animais domésticos, né, os cuidados que as pessoas têm que ter. Então, eu faço o convite aqui para você acessar as nossas playlists. Lá tem todos esses episódios e ficar por dentro de todos esses temas numa fonte oficial de informação. Eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau. Até o próximo Acontece em SP.